Dos irmãos e irmãs, estamos celebrando hoje em toda a igreja a grande solenidade de São Pedro e São Paulo. São Pedro era pescador em Betsaida, mais tarde se estabeleceu em Cafarnaum. Seu irmão André, que introduziu no seguimento de Jesus. Jesus lhe muda o nome de Pedro para Pedra e foi uma das primeiras testemunhas do sepulcro vazio. Depois da ascensão, toma em direção a caminhar para Roma, onde ali vai se tornar apóstolo de todos, cumprindo a missão de ser pedra angular, reunindo judeus e pagãos num só edifício. Paulo se chamava Saulo, ele era perseguidor, cortava a cabeça dos cristãos, e a sua conversão se deu na estrada de Damasco. Sua primeira viagem aconteceu com Barnabé, após o concílio dos apóstolos em Jerusalém, e a segunda viagem atravessou a Turquia, evangelizou a Frígia, a Galácia, e hoje temos diversos textos na Sagrada Escritura, das cartas de São Paulo a Coríntios, aos Romanos, aos Gálatas e assim por diante. Amados, quem é testemunha do Cristo sempre deve ter em mente que a vida do Mestre pode ser refletida na sua. Reparem que isso aconteceu com o apóstolo Pedro. Pedro, ele é preso nos dias dos ázimos, como Jesus foi, embora a sua morte se deu após a Páscoa. A morte dele também foi na cruz, como a de Jesus. Como Jesus foi exposto ao sofrimento e à morte, Pedro também foi exposto ao sofrimento e à morte. E Lucas, o autor dos Atos dos Apóstolos, nos mostra na primeira leitura a libertação de Pedro. E para Lucas, este tema da oração é um dos mais importantes, é um dos mais preferidos. A igreja ali na primeira leitura está em oração incessante para a libertação do profeta, e Deus atende a oração do povo enviando o seu anjo para libertar Pedro. E é interessante que todo esse cenário tem um sentido, um porquê, e nós vamos ver isso mais à frente quando entendemos aquilo que é chave importante dentro desse contexto da primeira leitura. O Evangelho de hoje assinala duas coisas importantes. De um lado, a confissão de Pedro e do outro, o primado de Jesus. Então, a confissão de Pedro, diz lá o texto, o que dizem os homens ser o filho do homem? É a pergunta. Jesus havia pregado, Jesus havia realizado muitos milagres, transmitiu a sua boa notícia, e o povo estava um pouco perturbado, porque o modo de agir de Jesus era diferente, ou não revelava que ele era o Messias. Até porque o Messias viria com a espada na mão, era um revolucionário, era um guerreiro, e Jesus era o filho do carpinteiro, falava de paz e amor, montava num burrinho e assim por diante. Por isso, diziam, ele é um profeta, ou em outra passagem, quem é esse que até o vento e o mar obedecem? Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é o profeta Jeremias. Vão afirmar, inclusive, que ele tinha pacto com o demônio, que estava possesso fora de si. Mas a confissão de Pedro hoje ela é importante. Quando Pedro diz lá no versículo 16, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. E essa confissão tem um duplo efeito. Primeiro, afastar a concepção dos fariseus e saduceus que tinham em relação ao Messias. E segundo, corrigir e purificar aquilo que os discípulos pensavam sobre Jesus. De fato, ele é o Messias, ele é o Filho de Deus. Mas a pergunta hoje no Evangelho ela é dirigida a cada um de nós. Como se Jesus estivesse dizendo, quem sou eu para você? Quem é Jesus para mim? Eis que a multidão escutou a palavra, viu milagres e não conseguia dizer de fato quem era Jesus. Para muitos, queridos irmãos e irmãs, Jesus é aquele que vem resolver problemas. Preciso de dinheiro, vou lá em Jesus rezar. Preciso de saúde, vou lá na igreja rezar. E tantas coisas. Parece um mercado, né? Você precisa de um feijão, vai lá no mercado, compra um feijão e leva para casa. Mas
Se olharmos a Sagrada Escritura, vamos perceber que Jesus, ele quer ser amado. Pedro, tu me amas? Lembra dessa passagem? Jesus quer salvar os pecadores. Tem lá na sua frente a samaritana. E Jesus, olhando para aquela mulher, disse: Samaritana, a água que tu vais beber, dela nunca mais terás sede. Mas Jesus também quer saciar a fome da multidão com a sua palavra, hoje com a Eucaristia. Jesus quer mostrar o caminho do reino dos céus. Ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só vai responder então quem é Jesus, de fato, quem tiver uma experiência profunda com o Senhor. E essa experiência profunda não é simplesmente cumprir os mandamentos. Padre pergunta: você cumpre os mandamentos? Aí a pessoa diz: olha, eu cumpro os mandamentos. Mas não basta isso. Lembremos a passagem do jovem rico, quando Jesus perguntou, ou melhor, o jovem perguntou a Jesus: o que eu devo fazer para possuir a vida eterna? Quem não quer a vida eterna aqui? Todos nós queremos. E Jesus disse: cumpra os mandamentos. E o jovem rico disse: eu já faço isso. Olha que bonito. Eu já estava com meio caminho para o céu. E aí Jesus olha para ele com amor, diz o Evangelho, olhou com amor e disse: uma coisa só te falta, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, depois vem e me segue. E aí o texto do Evangelho diz que o jovem foi embora triste porque possuía muitos bens. Ou seja, ele não fez a experiência profunda com Jesus. E quantas vezes nós não fazemos a nossa experiência profunda com Jesus? Amados irmãos e irmãs, 3 coisas ainda são importantes na liturgia de hoje. A primeira é a imagem do anjo na primeira leitura e a mensagem central. Na Sagrada Escritura fala-se frequentemente de anjos do Senhor. Os anjos vão se identificar com o próprio Senhor. Dizer anjo do Senhor equivale a dizer Senhor. Esta expressão é empregada para designar a ação de Deus no mundo, ou seja, a intervenção de Deus na história por meio dos seus anjos. Diversos textos da Sagrada Escritura vão revelar isso, por exemplo, Gênesis 16, do 7 a 13, Êxodo 3, do 1 ao 5, temos lá essas imagens. Algumas vezes, anjos do Senhor não indica diretamente a Deus, mas um intermediário do Senhor, um intermediário humano. Exemplo, Êxodo 23, vou enviar um anjo adiante de ti para te proteger. Meu anjo caminhará à sua frente. Não se refere aqui a um espírito, mas um homem concreto, que nesse contexto é o próprio Moisés. Moisés é esse anjo anunciado no livro do Êxodo. Ele é o anjo encarregado de levar a cumprimento a libertação que o Senhor tinha lhe confiado. Na narrativa de hoje, da primeira leitura, queridos irmãos e irmãs, encontramos um fato histórico, cujas as circunstâncias em que aconteceu até são difíceis de determinar, mas também não interessa muito o autor, porque muitas particularidades foram introduzidas nesse texto para dar vivacidade à narrativa e para manter o leitor atento a uma mensagem. E é essa mensagem que é o centro, é a importância da primeira leitura de hoje. Versículo de número 11 da primeira leitura diz assim: então Pedro caiu em si e disse: agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o Senhor, de tudo que o povo judeu esperava. Repito, agora vejo que o Senhor mandou verdadeiramente o seu anjo e me libertou. Ou seja, a salvação, ela é obra do Senhor. Deus jamais abandona, e essa é a mensagem da primeira leitura, Deus jamais abandona quem põe a sua vida em perigo pelo Evangelho. E quantas vezes na Sagrada Escritura encontramos os textos, Deus vai colocar palavras acertadas em sua boca, mas precisamos ter essa confiança e seguir o Senhor. E é o que acontece na primeira leitura. Mostra que a salvação vem do Senhor e Deus nunca vai nos abandonar. A segunda questão importante para a nossa meditação está na segunda leitura de hoje, no versículo de número 7. O texto diz assim: combati o bom combate, completei a corrida,
guardei a fé. Paulo já está velho, cansado de trabalhar e de lutar, de enfrentar tantas dificuldades em sua vida, e neste momento ele confia no Senhor, o justo juiz. Paulo está certo de receber de Deus a coroa do juízo e que vai ser acolhido nas moradas celestiais. Irmãos, Deus oferecerá também a coroa a todos aqueles que guardam com amor o seu retorno. A mensagem de hoje não é só a manifestação de que Paulo vai receber a coroa da glória, mas um dia nós receberemos a nossa coroa da glória, mas se cumprirmos os mandamentos e aguardarmos a vinda do Senhor. Versículos número 8. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. O que Paulo mostra, queridos irmãos e irmãs, nesse texto, é que precisamos ter dedicação, desinteresse e um amor corajoso diante dos mistérios e do anúncio do Evangelho. Claro que o desinteresse aqui é com as coisas que atrapalham o mundo, ou melhor, atrapalham a caminhar na fé, e essas coisas muitas vezes vêm pelo mundo. E é nesse sentido que vamos compreender que nós estamos na busca desse reino celestial que Paulo anuncia que vai receber. E a terceira imagem é sobre os heróis. Hoje estamos celebrando Pedro e Paulo, as grandes colunas da igreja. Mas cada povo também venera os seus heróis. Recordamos aqueles homens generosos que praticaram gestos extraordinários, que se sacrificaram pelo povo e pela nação, que fizeram descobertas valiosas e importantes na sua vida. E a grande pergunta é, aliás, se você perguntar a uma criança quem é seu herói, ela vai dizer, é meu pai. Porque existe uma imagem que ela é importante do herói para a criança e para o adulto também, muitas vezes. Mas a grande pergunta é, será que Jesus é um desses heróis? Se a gente pergunta assim, quem sou eu para você? Está no Evangelho a pergunta de Jesus. Será que podemos responder que Jesus é o Senhor da nossa vida? É o tudo que a gente tem? É o que dá sentido à nossa história? Jesus não é um herói, queridos irmãos e irmãs. Jesus é Deus vivo e verdadeiro. Acredito que isso deva ser muito claro para nós. Talvez naquela época o povo ainda estava perdido, mas hoje a gente tem a palavra, escutamos a palavra, temos os cursos, temos as doutrinas, escutamos as homilias, escutamos as reuniões, enfim, sempre escutamos que Jesus, Deus vivo e verdadeiro para nós. Portanto, 3 perguntas são fundamentais para nós hoje. Esse Deus é o Deus da sua vida? Segundo, você ama o Deus Salvador? Terceiro, você é capaz de dar a sua vida por Ele, como os apóstolos? Eu tenho até medo de nossas respostas. Eu tenho. Até porque quem não vive essa radicalidade do Evangelho, viverá sempre uma mentira em sua vida. Nunca vai saber responder se Deus é o Deus da sua vida. Talvez não. Até porque muitos que estão dentro da caminhada, dentro da igreja, fazem o contrário. Há pouco tempo teve aquela situação da menina, que abortou uma criança de 7 meses, não foi uma história dessa, mais ou menos? Quantos católicos aí aplaudiam, estavam aceitando essa doutrina perversa? Quantos? Outro dia eu postei no grupo dos coordenadores um sacerdote que vocês conhecem, Padre Cláudio, eu nem sabia disso, ele estava pregando uma missa lá, os paroquianos dele começaram a postar no Instagram, porque no Instagram revela-se tudo, né? Tudo você encontra lá. E aí ele na pregação falando que nasceu de menos de 7 meses, o padre falando. E que se a mãe decidisse abortá-lo, ele não estaria mais ali. E graças a Deus ela não fez isso. Hoje ele é um sacerdote, pregador, anunciador do Evangelho. Ele contava para a comunidade que a mãe pegava o algodão, molhava-se no leite, porque a criança não podia ainda segurar o peito, né? E molhava o leite no algodão para dar à criança que ainda nem tinha 7 meses, e era ele.
Isso nos leva a uma reflexão. Qual é a nossa posição diante da igreja? Amo de fato essa igreja? Luto por essa igreja? Já tem muita gente lá fora criticando a igreja, meus irmãos. Deixando de amar a igreja. Tem muita gente lá fora. Mas uma vez não, essa semana passada, eu escutei um paroquiano falar: padre, que dificuldade. Às vezes as piores pessoas estão dentro da igreja. Como é difícil. Como existem pessoas complicadas. Meu irmão, não é só lá fora não, aqui dentro também. Aqui dentro também. Não esqueçam que Jesus foi traído por um beijo. Por um beijo. Não precisamos nem beijar o outro para dizer que não gostamos dele, ou que criticamos ele, etc, etc. Por isso, a liturgia de hoje é mostrar que o verdadeiro caminho, queridos irmãos e irmãs, é o caminho da renúncia, é o caminho da restauração, é o caminho da consagração, é o caminho da salvação. Ao celebrarmos a festa de São Pedro e São Paulo, queremos manifestar que amamos essa igreja, que estaremos com ela para sempre. Para sempre. Podemos até não compreender, muitas vezes, as posições, ou as normas, ou as determinações que a igreja, às vezes, nos transmite. Podemos até não compreender. Mas quando eu não compreendo, eu preciso dar um passo à frente e dizer: eu amo e vou aceitar. E vou acolher. E vou amar. É o que falta. Precisamos de verdadeiros cristãos, como Pedro e Paulo, que amam e se sacrificam pela igreja. E é por isso que hoje estamos rezando, na festa de São Pedro e São Paulo, olhando para a igreja e lembrando também do nosso Papa, dos nossos bispos, dos nossos padres, do nosso pároco, dos nossos diáconos, enfim, de toda a igreja. Porque nós, como fiéis cristãos, leigos, precisamos dobrar os nossos joelhos e rezar pelo nosso Papa, muito perseguido, doentinho hoje, rezar pela nossa igreja, rezar pelos padres, porque esses estão doando a sua vida pelo Evangelho. Não é criticar o Papa, como muitas vezes a gente faz críticas perversas contra a igreja. Não. Não. Porque ele é o Pedro de hoje, é a pedra fundamental. Devemos amar o Papa. Um dia, quando o Papa João Paulo II morreu, e alguém perguntou: e aí, padre, quem o senhor vai escolher, ou o senhor intui que vai ser o próximo Papa, né? Porque os cardeais vão se reunir, e eu dizia assim: não importa quem vai ser Papa, não importa, o importante é que a gente vai ter que amar esse Papa, isso é que é importante. Não importa se é Beltrano, fulano, ciclano, se vai ser João Paulo III, Bento não sei quanto, não importa. O importante é que eu, como fiel cristão, eu preciso amar o Papa e amar a igreja. E esse é o grande ensinamento da festa de hoje. E a grande pergunta que vocês devem se fazer hoje, ao saírem desta igreja, é: vocês amam a igreja? Vocês amam o Papa? Eu não vou dizer nem se vocês amam o pároco de vocês, não vou nem perguntar isso. Mas vocês amam a igreja?